gravação iniciada. Hoje é dia 19 de abril de 2022. Declaro aberta a sessão da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Hoje, na composição da Câmara, o vice-presidente Douglas Kuchiyama, a doutora Maria Alice Formigoni e, substituindo o doutor Flávio Arantes, Herbert Lima de Rezende. Também pela representação fiscal, Pedro Abraão. Temos hoje apenas uma sustentação oral inscrita. O processo é o AIN 4040722, relatora Maria Alice Formigoni, e para sustentar oralmente, o doutor Marcelo Boaventura. Eu, então, passo a palavra. Vamos iniciar, então, o processo da Indemental, que é a única inscrição de hoje. Então, por praxe, nós iniciamos pelos processos com sustentação oral. Então, eu passo, então, a palavra à doutora Maria Alice Formigoni para que nos apresente o processo e, em seguida, eu abrirei palavra para o advogado sustentar as suas alegações. Doutora Maria Alice, com a palavra. Pois não, doutor Edivaldo, o voto já está disponível para a leitura dos senhores. Então, presente processo, eu vou passar a leitura do relatório. O presente processo versa sobre o AIN 4040722 de 6 com a seguinte acusação: deixou de pagar o ICMS no montante de R$ 4.828.045,97, período de janeiro de 2011 a dezembro de 2012, por emissão de notas fiscais eletrônicas relacionadas nos demonstrativos anexos ao auto, referente a operações tributadas como não tributadas, de mercadoria de produção do próprio estabelecimento, conforme se comprova pelas próprias documentos que ele relaciona. Os principais atos realizados no presente processo foram a apresentação da defesa pela autuada, manifestação pela defesa, decisão de primeira instância, integral da autuação, interposição de recurso ordinário contra a decisão de primeira instância e apresentação de contra-razões pela representação fiscal, decisão de julgamento de recurso ordinário, pela terceira Câmara Julgadora, dando provimento ao recurso ordinário, cancelando integralmente a autuação, interposição de recurso especial pela Fazenda Estadual, a decisão da terceira Câmara Julgadora, apresentação das contra-razões pela autuada, decisão de provimento ao recurso especial pela Câmara Julgadora para reformar a decisão recorrida com retorno dos autos em instância ordinária, análise das demais razões do recurso ordinário, interposição de pedido de retificação de julgado pela autuada contra a decisão da Câmara Superior indeferida pela presidência do TIC. Esse é o relatório. Obrigado, doutora Maria Alice. Só vou fazer uma observação, Maria Alice. O som, o áudio, o seu áudio está um pouco truncado. Eu não sei. Nós estamos com um pouquinho de dificuldade de ouvir. Eu acompanhei aqui o relatório, então ficou mais fácil para entender, mas o voto seria importante aí. O áudio está um pouquinho melhor, estava saindo muito truncado, estava falhando, sabe? A frase quase que não saía inteira. Eu aumentei um pouco o volume, eu não sei se melhorou. Agora melhorou. Tá certo. Obrigada. Agora, pelo menos para mim, estou ouvindo bem. Bom, eu passo, então, a palavra ao doutor Marcelo Boaventura para que apresente a sua sustentação oral pelo prazo de 15 minutos. Doutor Marcelo, com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia, doutora Maria Alice Formigoni, relatora do presente caso, a quem cumprimento os demais integrantes dessa Câmara. Eu vou pedir autorização, presidente, para apresentar um PowerPoint. Se não houver problema, eu já vou fazê-lo.
Fique à vontade, doutor Marcelo. Muito obrigado. Todos estão me ouvindo bem? Conseguem ver a apresentação também? Sim. Ok, muito bem. Hoje eu estou pela Recorrente Indemetal Etiquetas. Trata-se de uma empresa, né, que ela produz etiquetas metálicas há mais de 55 anos e que desde a década de 80 ela recolhe ISS, Imposto Municipal, por determinação judicial. Aqui alguns modelos das etiquetas. E aqui é a questão de, no passado, lá na década de 80, a empresa entrou com uma ação declaratória, justamente para discutir a questão da relação jurídica tributária entre estados e municípios. E naquela oportunidade, o judiciário entendeu que a empresa deveria recolher ISS. Aqui é apenas uma parte do voto. Disso resulta que a composição gráfica, mesmo nos casos que envolvam fornecimento de mercadorias, está sujeita tão somente ao ISS, excluída a incidência de ICM. Isso lá na década de 80, esse voto é de 1984, transitou em julgado e desde então a empresa veio recolhendo o imposto municipal. Esse processo, como bem destacou a relatora, ele já passou por algumas instâncias, já foi julgado lá na terceira Câmara, aqui desse tribunal, onde se entendeu que existia coisa julgada, que era um dos fundamentos que nós trouxemos no recurso. Como houve uma ação declaratória em que o Poder Judiciário determinou o recolhimento de ISS, uma das alegações foi justamente essa. E naquela oportunidade, houve então, foi dado integral provimento e afastada aí a acusação fiscal, anulando os autos de infração. Esse processo foi para a Câmara Superior, a Câmara Superior entendeu que não existia coisa julgada e, por consequência, determinou o retorno dos autos para um novo julgamento. Entendo que, superada, então, essa questão da coisa julgada, passo a analisar o mérito em si do recurso. Apenas trazendo um histórico das autuações fiscais, a empresa ela sofreu 3 autuações fiscais. Uma no ano de 2007, outra no ano de 2009, e agora a que nós estamos aqui no julgamento é do ano de 2014. Destaco que o primeiro auto de infração e o segundo auto de infração, eles foram anulados já pelo Poder Judiciário. Mesmos temas, mesma matéria envolvida, a discussão é justamente que a empresa recolhia ISS e o Estado entende que ela deveria recolher ICMS. Muito bem. O primeiro auto de infração, ele foi anulado pelo Poder Judiciário, e aqui a sentença de procedência da ação anulatória, declarando a inexistência do débito, dizendo que deve sim recolher ISS e não ICMS. Essa é a sentença de primeira instância em relação ao primeiro auto de infração. Essa sentença ela foi confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e o tribunal então destaca que de fato as atividades praticadas pelo autor se caracterizam com composição gráfica efetivada sobre encomenda para clientes determinados, o que se afasta sua natureza mercantil, havendo prevalência da natureza de prestação de serviço sujeita desse modo à incidência do imposto sobre serviço ISS. A decisão então do Tribunal de Justiça de São Paulo confirmando a sentença de primeira instância, dizendo que a empresa deve recolher ISS e não ICMS. Esse processo ele foi para o STJ entendeu de não conhecer o recurso especial, e também foi para o STF, e lá também o STF entendeu de negar seguimento ao recurso, e esse processo transitou em julgado em 2017, com a anulação do auto de infração e a determinação de que a empresa, então, deveria recolher ISS. Na segunda autuação, também foi proposta ação anulatória e, em primeira instância, também
o juiz entendeu que a empresa deveria recolher ISS e não ICMS, e destaco um ponto apenas da sentença que diz: pelo que se depreende dos autos, a autora presta serviços de impressos personalizados e sob encomenda, não sendo considerada mercadoria sujeita à circulação e incidência do ICMS. Nesse sentido, laudos e pareceres exarados em processos entre as mesmas partes, que nesse processo serve como prova documental. A sentença, então, anulou o auto de infração e entendeu que não existia o débito ali constante do auto. Essa decisão ela foi confirmada também pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que entendeu que a empresa deve recolher ISS nos seguintes termos: não se pode desconsiderar que se decidiu especificamente em relação aqui à autora, pela incidência do ISS e não do ICMS. Como se vê, irrelevante tem havido fornecimento de mercadorias, considerando o envolvimento da prestação de serviço previsto no item 13.05 da lista anexa da Lei Complementar número 116 de 2003. O Tribunal de Justiça confirma a sentença de anulação do auto de infração. Esse processo ele foi para a Câmara Especial dos Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, haja vista estar em consonância aí com recurso especial na forma de repetitivos, e a Câmara Especial, assim, entendeu que a decisão monocrática que negou o seguimento ao recurso especial, a questão refere-se à incidência de ISS e não ICMS no serviço de composição gráfica, é idêntica à matéria tratada no rito dos recursos repetitivos, tema 91, RESP 1, 092, 206, por isso negaram provimento ao recurso. Esse recurso ele está em fase aí de tá tramitando no STJ ainda, e por consequência os 2 autos de infração foram anulados. O tema que se trata aqui é justamente de composição gráfica, que é um tema que desde a década de 70 é tratada no Poder Judiciário. As primeiras decisões que foram dadas no Judiciário, no Supremo Tribunal Federal especificamente, foi no final da década de 70. Naquela oportunidade, já o Supremo entendia que, em se tratando de composição gráfica personalizada e feita por encomenda, deveria incidir ISS. Isso foi, no decorrer do tempo, consolidada essa jurisprudência, transformando até súmula do STJ. Essas decisões todas no Judiciário foram pacíficas. E a partir do instante em que houve uma ação direta de inconstitucionalidade acerca desses temas, começou-se a questionar essas decisões do Judiciário. Contudo, a ação direta de inconstitucionalidade não tem nenhuma relação a esse caso. A ação direta de inconstitucionalidade, ela trata a respeito das embalagens, composição gráficas em embalagens. E aí eu peço aqui a Vênia de parar de apresentar por enquanto, para que eu possa exemplificar aqui o que se trata da ação direta de inconstitucionalidade. Aqui nós temos uma embalagem com composição gráfica. A composição gráfica, ela integra o produto. Então, o produto, ele é colocado na máquina no início e no final ele já sai pronto. A contratação da embalagem se dá para acondicionamento, para proteção, para transporte, especificamente, e a composição gráfica é uma das relações aí das fases dessa produção. Ao contrário da etiqueta, que aqui eu passo a mostrar uma outra hipótese. Ao contrário da etiqueta, que ela é contratada, e aqui eu estou tirando da embalagem, ela é contratada a própria composição gráfica. Então, quando a empresa é contratada, ela é contratada para fazer a etiqueta ou o rótulo. E, por consequência, a própria composição gráfica é contratada. Nesse sentido, então,
foi o voto da ministra Ellen Grace, dizendo que, em se tratando de embalagem, ok, justamente porque a composição gráfica integra a cadeia produtiva aí da embalagem, mas a contratação é da embalagem para condicionamento, proteção e transporte. Ao contrário dos rótulos e das etiquetas, em que a composição gráfica é contratada para que seja realizado aí uma composição gráfica de forma específica. No presente caso, então, nós temos 2 autos de infração que já foram anulados pelo Poder Judiciário. Estamos tratando do terceiro auto de infração, que corresponde ao mesmo tema tratado nos autos de infrações que já foram anulados pelo Poder Judiciário. E aqui a recorrente vem com o objetivo de evitar um gasto para a Fazenda Estadual, justamente pelo fato de que já existe jurisprudência, tanto da ação declaratória lá da década de 80, quando a empresa propôs uma ação no Poder Judiciário e ganhou no sentido de recolher ISS, como também nas ações declaratórias agora recentes, em que a empresa anulou os 2 autos de infrações anteriores ao presente, em que o Poder Judiciário determinou que a empresa recolha ISS. E nesse sentido, então, para evitar custos para a Fazenda Estadual em relação à sucumbência futura, que a empresa venha aqui tentar evitar que isso chegue ao Poder Judiciário e que possa ser encerrada essa discussão no próprio Tribunal Administrativo, no próprio Tribunal de Impostos e Taxas. Com isso, vou finalizando a minha sustentação oral, requerendo que o auto de infração seja julgado improcedente para que o débito fiscal seja anulado. Agradeço a oportunidade de estar aqui e desejo a todos uma ótima sessão. Muito obrigado. Eu cumprimento o doutor Marcelo Boaventura pela sustentação oral, muito didático, doutor Marcelo, muito esclarecedor aí as suas ponderações, e eu recebi aí do seu escritório os memoriais, depois uma espécie de segundo memorial, né, mais assim, uma coisa mais gráfica, né, e muito esclarecedor. Eu passo então a palavra à doutora Maria Alice, para que apresente a sua proposta de voto. Doutora Maria Alice, com a palavra. Obrigada, doutor Orivaldo. Eu também gostaria de cumprimentar o doutor Marcelo pela excelente sustentação oral, muito esclarecedora da defesa, né? Então, agora, passando ao voto, é o seguinte: na manifestação fiscal à defesa, foi informado que o presente AIN teve por base outros 2 AINs, esses citados na sustentação oral do Dr. Marcelo, né, lavrados no dia 30 de março de 2007 e 30 de julho de 2009, com a mesma acusação, porém relativamente a períodos diversos. Em todas as oportunidades em que se manifestou no processo, a autuada sempre se referiu à propositura de 2 ações judiciais anulatórias dos referidos AIN perante a Justiça Estadual de São Paulo. E aqui, entre parênteses, eu cito o número dos respectivos processos. A juntada de alguns dos respectivos atos processuais, a folhas 1067/1186, 1369/1445, tendo informado nos memoriais de folhas 1875/1889, em ambos os processos, aqui entre aspas, o Poder Judiciário determinou a incidência do ISS nas atividades da recorrente. Fecha aspas. Diante do exposto, entendo que antes de prosseguir no presente processo, ele deve ser convertido em diligência para que a douta Procuradoria Fiscal do Estado, primeiro, manifeste-se sobre a existência de relação de prejudicialidade entre os processos judiciais relativos às ações anulatórias dos AINs 3058.550 e 3117.842 e o presente processo administrativo.
2, informe se já foi proferida a decisão definitiva de mérito nos referidos processos judiciais e promova a juntada das respectivas certidões de objeto e pé. Então, essa é a minha proposta de voto. Eu só gostaria de fazer alguns comentários que, na decisão de primeira instância, houve uma menção muito en passant desses processos judiciais e o julgador simplesmente falou que eles não tinham nenhuma relação, não representavam nenhum empecilho para esse processo administrativo. E depois, na decisão da terceira Câmara Julgadora, também no voto vencido, foi feita uma menção também bem superficial, na minha opinião, também de que não tinha nenhuma relação entre essas ações judiciais e as questões discutidas nesse processo. E também na decisão da Câmara Superior, tampouco isso foi tratado. Entretanto, acho que como são questões que abordaram o mérito da autuação, tanto que na manifestação fiscal, o agente fiscal autuante, ele simplesmente falou, olha, essa autuação teve por base os outros 2 AINs, então não tenho nada a declarar, além do que já foi tratado ali, e só se referem, a única diferença entre as ações e esse AIN são os períodos a que se referem. E como as ações anulatórias foram propostas em 2012 e 2014, que são períodos em que já se encontrava em vigor a legislação atualmente aplicável, né, a essa matéria, eu entendo que há uma relação de prejudicialidade, mas eu acho prudente agir dessa maneira, né, converter o processo em diligência, até para ouvir, né, a Procuradoria Fiscal do Estado e para ela nos informar oficialmente sobre essas ações, sobre o andamento dessas ações. Então, essa é a minha proposta de voto. Cumprimento a doutora Maria Alice pelas observações. O processo está em discussão. Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma indagação ao patrono, é possível? Sim, pois não. Fica à vontade. Por favor, senhor Marcelo, esclareça o seguinte, o fundamento utilizado para o cancelamento desses 2 autos de infração que a doutora Maria Alice citou, o fundamento utilizado na ação judicial do cancelamento desses 2 autos seria o mesmo para o cancelamento deste auto aqui, caso ele chegue ao judiciário? Bom dia, Vitor. Vitor, na verdade, são 3 ações judiciais que a empresa propôs, né? E todas elas com o mesmo fundamento, dizendo que ela deveria recolher ISS e não ICMS. Destaco que a única ação declaratória que foi proposta foi na década de 80, né? Em 1984, que houve o trânsito em julgado daquela ação declaratória. As 2 demais ações que foram propostas são ações anulatórias de auto de infração. Então, tanto a primeira que anulou o auto de infração e como a segunda, elas são ações anulatórias. Então, respondendo sua pergunta de forma objetiva, sim, o fundamento sempre foi o mesmo. Tá, e essas 2 ações citam essa ação judicial de 1980 que vocês tiveram trânsito em julgado favorável, é isso? Sim, como aqui no Tribunal de Impostos e Taxa, nós tentamos a coisa julgada, né, em decorrência da ação já proposta lá na década de 80. Aqui no Tribunal de Impostos e Taxa, a terceira Câmara, ao julgar esse recurso que nós estamos tratando hoje, entendeu que existia coisa julgada, sim, que como já foi julgado lá na década de 80, que a empresa deveria recolher ISS, não haveria que se falar em analisar novamente aqui no tribunal essa matéria. Ocorre que a Câmara Superior acabou anulando essa decisão e fez voltar o processo para análise do mérito. E, por consequência, é por isso que nós estamos tratando desse tema hoje.
Então, eu entendo. Aqui, a nossa posição é a seguinte: nós entendemos que é fundamental que seja trazida aos autos a petição inicial dessa ação a qual o senhor pede socorro, entendeu? Então, eu gostaria de fazer uma sugestão ao voto da doutora Maria Alice, que a Procuradoria também trouxesse aos autos a petição inicial desta ação de 1980, para que a gente verifique se ela se aplica ao presente caso. Entendeu? Eu gostaria Pela de sugerir ordem, nesse Vitor, sentido. a petição inicial foi juntada nesse processo, tanto a petição como o acórdão, né? Teve um laudo pericial também, foi juntado nesse processo administrativo. Eu não vou saber especificar nesse momento as folhas onde estão, né? Mas De forma integral. a petição inicial, sim, eu não digo que o processo de forma integral, mas a petição inicial, me parece que a contestação e o acórdão foram juntados. O laudo pericial, mas a ação integralmente, não. Tá. Então, estou satisfeito, senhor Doutor presidente. Pedro, eu me recordo que foram juntados, sim, a petição inicial das duas ações anulatórias, da ação declaratória de 1980, eu vou verificar agora, mas eu acho que eles também juntaram, sim. Como já foi uma ação julgada, então achei que a decisão definitiva de mérito era assim o ponto mais relevante, mas das ações anulatórias eles juntaram as petições iniciais e não só tratam da questão da coisa julgada em função do processo da ação declaratória, né, que já tinha sido decidida definitivamente, mas também sobre o mérito, sobre essa questão da incidência do ISS versus ICMS. Eu só vou verificar, aí eu já lhe informo. Tá. A defesa aqui tem uma quantidade bem grande de folhas, talvez tenha sido juntada por ocasião da defesa, né? A inicial é esse documento que começa na folha 1001, se eu não me engano. 1001. Vamos ver aqui. Sentença-ação declaratória. Então, foi juntado, sim, tá? A folha 1001, a inicial, né, da ação declaratória, e o seguinte. Tá. Ok. Estou satisfeito, senhor presidente. Obrigado, viu? E estou de acordo com o voto da doutora Maria Alice também. Eu queria fazer uma pergunta aqui, doutor Maria Alice. A Câmara Superior, ela, na verdade, afastou a decisão da terceira Câmara, é isso, né? Sim, é porque a terceira Câmara, ela teve, não foi unânime a decisão, e o voto condutor simplesmente consagrou a questão da coisa julgada e não analisou nenhum outro aspecto, né, do recurso. Então, a Câmara Superior entendeu que deveriam ser analisadas as demais razões. E aí devolveu o processo, mas eu entendo que antes de prosseguir, eu acho que é um impedimento, né? Porque se, conforme o deslinde das ações judiciais, eu acho que nós não poderemos ingressar no exame do mérito aqui na seara administrativa. Tá. Eu queria também fazer uma pergunta para o doutor Marcelo. Na verdade, é o seguinte, eu estou entendendo que, basicamente, doutor Marcelo, de uma forma muito resumida aqui e objetiva, né, o contribuinte ele se defende não só da questão da coisa julgada, mas ele também impugna o mérito do auto de infração, ou seja, que seria o caso, né, de incidente de ISS, não de ICMS, justamente pelo exemplo que o senhor nos passou aqui, que vocês, a empresa ela faz apenas a etiqueta,
ela não faz a embalagem, é isso. Então, eu vi aqui pelos alguns exemplos de etiqueta, de folhas 1447 seguintes, aqui tem aqui algumas etiquetas que vocês apresentaram, né? Que basicamente é esse o serviço, né? O que é feito, né? Essa composição gráfica. E vocês entregam para o cliente, e o cliente que faz a instalação dele, coloca no produto, é isso? É esse o trabalho que vocês fazem? Isso, é. A gente faz apenas as etiquetas, né, os rótulos, de forma que a contratação é da composição gráfica, né, e não da embalagem. E aí, por consequência, isso é feito de uma contratação, ao contrário da embalagem, né, que você contrata a embalagem, que é algo que vai armazenar, que vai proteger, que vai fazer algo mais do que a composição gráfica, porque a composição gráfica é uma das etapas aí do processo produtivo. Nos rótulos e etiquetas, a composição gráfica é a própria contratação. E aí, por consequência, a incidência do ISS. Aí, Justamente, o senhor falou, eu prestei atenção na sua fala, essa questão aí que é uma situação diferente do que o Supremo decidiu. Inclusive, o próprio STJ readequou o entendimento dele a respeito da matéria para alinhar com o Supremo, né? Inclusive, nesse recurso especial, até fiz uma anotação aqui, 1.310.728. Foi nessa decisão que o STJ readequou. Então, pelo que eu entendi, então, o segundo auto de infração, a discussão judicial está no STJ, justamente no STJ. Entendi. Isso. São duas ações, né? São ações anulatórias estanques, né? Relacionadas ao auto de infração Sim, sim. específico. Especificamente. Mas Isso. os produtos são os mesmos. Sim, sim. Tudo igual. É igual, os autos de infração têm a mesma fundamentação e são praticamente idênticos. A única questão que muda é o período de apuração. Só isso que muda. Tá? Isso. Pois não, doutor Herbert? Eu queria perguntar exatamente sobre o período de apuração dos outros autos de infração. Se o doutor Marcelo sabe precisar de quando foram. Eu não vou te falar com toda ideia. certeza, mas os autos de infração os anteriores são de 2007 e 2009. Pelo que eu me recordo, o de 2007 pegou 2004 para frente. O de 2009 pegou de 2007 até 2009, e o atual é 2011 e 2012. Então, mais ou menos isso, doutor. Tá, todos os anteriores à Lei Complementar 157 de 2016. Sim, todos os anteriores. Todos os anteriores. Tanto que, a partir dessa legislação, a empresa passou a recolher ICMS. Hoje ela recolhe ICMS. Perfeito. A defesa é justamente nesse sentido, né? Não existia uma legislação específica para esse setor. Claro, existia sim a legislação do ISS, que tratava sobre esse tema, e o judiciário, de forma pacífica, entendia que era ISS. E a partir da legislação atual, né, de 2016, que entrou em vigor a partir de 2017, a empresa passou a recolher ICMS. Ok. Ficou bem claro para mim, pelo menos para mim. Eu vou acompanhar a doutora Maria Alice. Eu acho relevante aí a manifestação da Procuradoria, né, doutora Maria Alice, essa sua proposição, até porque um dos processos está justamente no STJ, né? Eu acho que isso seria esclarecedor para nós aqui. Eu também cumprimento tanto o doutor Marcelo Boaventura quanto a doutora Maria Alice, e já adianto que eu vou acompanhar também. Bom, então, diante da manifestação de todos, eu estou encerrando os debates. Eu peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Todos confirmados.
Processo em votação. Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento. Processo julgamento convertido em diligência, de acordo com a proposta da doutora relatora, à unanimidade. Agradeço a presença do doutor Marcelo. Foi muito produtivo aqui a sua fala e até breve. Muito obrigado. Agradeço também a oportunidade de estar aqui e desejo a todos uma ótima sessão e um ótimo dia. Muito obrigado. Até mais. Obrigado. Muito obrigado. Boa tarde. Tchau. Passamos, então, ao próximo processo da pauta. Topac do Brasil, o relator, Dr. Douglas Kutsuyama, o AIN é o 4.127.556. É o último da pauta. Só vou registrar aqui a ausência da sustentação oral, a ausência da presença, né? Dr. Douglas, o processo está habilitado para o registro do voto. Pode, então, diante da sustentação oral, pode nos apresentar o voto diretamente, tá bom? Com a palavra. Só vou editar aqui rapidamente, mas eu já vou começar a explicar, antes de colocar o voto lá. Esse caso aqui é um pedido de retificação de julgado, interposto da decisão que foi proferida, em que eu fui relator, e que, naquela oportunidade, no meu voto, eu coloquei que, com relação aos juros e com relação à atualização da multa, eu costumava me manifestar, ou coisa do tipo. E aí eles entraram com um pedido de retificação de julgado, falando que isso daí configuraria um erro de fato e que não, nos termos lá do Código de Processo Civil, eu simplesmente, no final, eu acabei indicando a súmula, aplicando a súmula, e eles alegaram que isso seria a falta de fundamentação, né? E eu estou votando, aí eu já vou até passar pelo voto aqui. Eu estou votando no sentido de não conhecer, uma vez que a própria legislação, nos termos do artigo 52 da Lei 13.457 e 45, e aí mais especificamente no artigo 45, será indeferido processamento de recurso que contraria súmula do Tribunal de Impostos e Taxas. Então, aí depois eu transcrevo de novo as súmulas. No caso, os argumentos trazidos pelo contribuinte em sede de pedido de retificação de julgado sequer poderia ser processado, uma vez que a questão trazida diz respeito apenas quanto a questões que já são objeto de súmula. Então, súmula 10 de 2017, com relação à atualização, com relação à taxa de juros prevista lá na legislação, e a questão da atualização do valor básico. Então, eu estou negando seguimento ao pedido de retificação de julgado. Douglas,
deixa eu, deixa eu só entender. No seu voto, você chegou a mencionar essas questões ou não? Eu mencionei, assim, eu não fundamentei com o artigo 45, falando que Sim, no sim. segmento, mas eu falei, ó, em outras oportunidades, já tinha me manifestado com relação aos juros, por exemplo, né? De forma contrária, favorável ao contribuinte, mas eu deixo de me manifestar e curvo um entendimento Das súmulas. em súmula, né? E aí o contribuinte alega que isso seria um erro de fato, porque não está Ah, sim. fundamentado, etc. Não seria uma omissão, né? Na verdade, você enfrentou Enfrentei, e sim. ele só não está concordando com a forma que você enfrentou isso. Isso. Ele acha que não está fundamentado nos termos até do novo CPC e tal, mas assim, aí tem a questão, né? Aí eu estou sendo muito mais claro no sentido de, estou falando que a nossa legislação fala que não vai caber, nem vai ser, nem deveria ser processado esse tipo de recurso, mas por isso que eu estou negando, aí eu fundamento nesse sentido, porque aí eu nego o segmento. Tá. Não, eu entendi. É que eu tenho uma retificação de julgado também, que teve efetiva omissão, né, no julgamento, né? Então, para não ser contraditório com o meu voto com o seu, só por isso daí que eu queria esclarecer só esse ponto. Então, eu vou, diante disso, adianto que eu vou lhe acompanhar. Estamos de acordo também, senhor presidente. Eu também cumprimento o doutor Douglas e vou acompanhá-lo. Cumprimento o Dr. Douglas. Só me ficou uma dúvida aqui com relação ao fundamento do não conhecimento. Seria o artigo 45 da 13457? Inciso 3? Isso, seria isso. Tá joia. Eu acompanho. Especificamente de recurso, né? E não gosto de chamar PRJ de recurso. Mas me parece que o não conhecimento é adequado, mas em função da inexistência de erro de fato. A decisão me pareceu motivada, as indicações das súmulas não deixam de ser a motivação, e ali os termos você usou de forma muito clara, que costumava se manifestar em tal sentido, mas que deixou de fazer isso em virtude das súmulas. Mas acompanho. Muito bem, então, com a intervenção de todos, eu estou encerrando os debates. Eu peço que os senhores juízes confirmem presença para acordo de votação. Todos confirmados, processo em votação. Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento. Pedido de retificação de julgado não conhecido. A unanimidade. Julgamento encerrado. Passo, então, ao próximo processo da pauta. Choque Metais Não Ferrosos Limitada, UAinha 4009740. Eu sou o relator. É uma retificação de julgado. Vou retificar aqui retificar não, registrar a ausência do contribuinte à sustentação oral e registrar o meu voto.
Muito bem, meu voto já está registrado. É uma retificação de julgado cujo relator originário era o doutor Christian Sandrini, que compunha esta segunda Câmara Julgadora. E este processo foi redistribuído para a minha relatoria. Na retificação de julgado, o contribuinte ele afirma que 4 questões não foram enfrentadas quando do julgamento por esta Câmara, que foi a relevação ou redução da multa fiscal, a confiscatoriedade da multa, impossibilidade de atualização da base de cálculo da multa e dos juros e excesso de juros acima da taxa Selic. Eu estou entendendo que realmente não houve essa apreciação, né? Houve uma omissão, né? A decisão proferida aqui por esta Câmara Julgadora enfrentou diretamente o mérito, não enfrentou as outras questões. Então, diante desta omissão, estou reconhecendo, como eu estou reconhecendo a omissão, estou conhecendo da retificação de julgado, né? E, no mérito, estou negando provimento, tendo em vista a súmula 10, súmula 13, a confiscatoriedade da multa, não conheço também em função do artigo 28 da Lei 13.457, e com relação à redução, à relevação ou redução da multa fiscal, eu estou rejeitando o pedido, uma vez que a infração por crédito indevido implica em falta de pagamento do imposto, de modo que um dos requisitos objetivos do artigo 527-A não está presente, né? Que são requisitos cumulativos, esses requisitos objetivos são cumulativos da norma. Diante disso, eu estou conhecendo da retificação de julgado, mas negando o provimento. Esta é a minha proposta de voto. Senhor presidente, eu só gostaria de deixar registrada uma manifestação no sentido de que eu tenho um entendimento de o que seja um pedido de retificação de julgado um pouco diferente do entendimento que o doutor expressou em seu voto. Eu já concedi aqui a manifestação, Pedro. Pode registrar e nos apresente, por favor. Aí nós, após a manifestação da representação, o processo entra em debate. Ok, já registrei a... Pois não, Pedro, com a palavra. Então, acho que já está disponível a todos, então vamos lá. Com todo respeito ao voto do juiz relator, a fundamentação da autuada em seu pedido de retificação de julgado é clara no sentido de afirmar que o acórdão anterior foi omisso em relação à análise de algumas matérias. Confira-se. Trago aqui alguns trechos do pedido de retificação de julgado da autuada. Aí, eu falando novamente, ocorre que a justificativa apresentada para interposição de PRJ, ou seja, falta de prestação jurisdicional, não caracteriza um erro de fato. Antes, trata-se da falha que deve ser sanada mediante pedido de nulidade da decisão, com manejo de recurso especial junto à Câmara Superior do Tribunal. A própria autuada, no trecho destacado acima, fala em, aspas, omissões a serem sanadas sob pena de se convalidar uma nulidade, que pode acarretar a nulidade deste contencioso administrativo, fecha aspas. Ora, ocorrência de nulidade de decisão, conforme dito acima, é sanada mediante manejo de recurso especial junto à Câmara Superior deste egrégio tribunal, não via pedido de retificação de julgado. Assim, não vislumbramos ocorrência de erro de fato na decisão a ser retificada, motivo pelo qual, de rigor, não haver julgamento quanto às questões não apreciadas.
Diante do exposto, por fundamento diverso do apontado pelo ilustre juiz relator, somos pelo conhecimento e não provimento do pedido de retificação de julgado da autuada. Então, só esclarecendo alguns pontos aqui, o primeiro é o seguinte, assim, com a experiência que a gente tem do tribunal, os casos em que são reconhecidos erros de fato, são apenas dois tipos de casos, vamos dizer assim. O primeiro é o caso clássico, né, ou seja, em que houve uma falha de digitação, houve uma soma algébrica em que foi colocado um resultado diferente, em vez de colocar 3, colocou 4, enfim, esses casos clássicos. E a segunda forma de se identificar um erro de fato que o tribunal também reconhece, é quando você afirma que existe alguma coisa nos autos, quando na verdade não existe, ou o contrário, você afirma que não existe alguma coisa e está lá nos autos. Então, esses são os dois casos em que o tribunal reconhece o erro de fato. Fora isso, obscuridade na decisão, falta de prestação jurisdicional, uma interpretação equivocada da legislação, tudo isso não é considerado erro de fato. Em outras palavras, o pedido de retificação do julgado ele não se presta a fazer, às vezes, por exemplo, do embargos de declaração do Poder Judiciário. Então, o erro de fato tem que ser precisamente apontado e só nesses dois casos em que ele é reconhecido. E só mais uma questão com relação ao final da minha manifestação. Existem pessoas que entendem que são posicionamentos, mas existem pessoas que entendem que, no caso de não haver erro de fato, seria caso de não conhecimento do pedido de retificação do julgado. No meu entender, para você verificar se há ou não um erro de fato, você tem que efetivamente apreciar a peça do contribuinte. Então, na minha visão, o conhecimento ou não do pedido de retificação de julgados fica adstrito à representação e à tempestividade. Se houver representação correta, a tempestividade estiver no prazo dos 30 dias, perfeito, ele será conhecido. Aí, uma vez lida a peça, uma vez refletido sobre os eventuais erros de fato apontados, aí sim a gente dá conhecimento, a gente dá provimento ou não provimento. É por isso que o meu resultado final é pelo conhecimento e pelo não provimento de pedido de retificação de julgado. É esse o nosso posicionamento, doutor presidente. Obrigado. Obrigado, Pedro, pelos esclarecimentos, né? Eu já tinha visto a sua manifestação e o que eu entendi da sua manifestação, então, o resultado final converge com o meu, conhece, mas nega provimento. É o fundamento diverso só, né? A sua divergência com relação ao fundamento. Tá? Eu entendo que a retificação de julgado, ela prioristicamente, ela tem que corrigir erro de fato. Mas eu entendo que se houver omissão, eu entendo que não deixa de ser uma espécie de erro de fato. Até porque, se você deixar para o contribuinte requerer só em recurso especial a nulidade, assim, você estica demais o processo. Eu acho que é possível a gente resolver aqui, né, para evitar justamente o contribuinte ir à Câmara Superior, alegar a nulidade, volta o processo para a gente analisar a matéria não apreciada, sendo que a gente já poderia fazer aqui. Então, eu tenho eu tenho um entendimento mais flexível a respeito do cabimento da retificação do julgado, justamente para evitar futuras nulidades e, enfim, para a gente conseguir celeridade no processo, né? Inclusive, tem precedentes da Câmara Superior admitindo o conhecimento e o enfrentamento o conhecimento da retificação de julgado e o enfrentamento das matérias em casos de omissão, né? Então, por conta disso, eu vou manter meu voto, mas eu entendi aí a sua linha de raciocínio, mas uma interpretação mais restrita da norma, né? Eu entendi. Exatamente. O processo está em discussão. Eu gostaria de cumprimentar o doutor Orivaldo, o doutor Pedro também pela manifestação. Eu também elaborei um voto de preferência e o meu entendimento vai no sentido do que o doutor Pedro expôs. Eu entendo que a omissão não caracteriza erro de fato
Eu me posiciono nesses casos pelo não conhecimento do pedido de retificação de julgado. Então, vou fazer uma solicitação aqui de voto de preferência, doutor Orivaldo. Ah, sim, pode solicitar, eu concedo. Então, eu já procuro ser mais rigorosa na questão da apreciação do PRJ, porque o que eu tenho notado é que é um meio que os contribuintes, até a Fazenda, tentam rediscutir as questões, assim, é mais um meio de expressar o seu inconformismo, tentar uma nova oportunidade de julgamento. Então, eu tendo a ser mais rígida assim, na admissibilidade desse recurso. Assim, porque os casos de erro de fato, realmente eu verifico, pelo menos, sei lá, é uma margem muito pequena. No caso aí, eu concordo, Maria Alice, os contribuintes muitas vezes tentam, com outros argumentos, dizer que houve erro de fato, mas, na verdade, rediscutir. No caso presente, omissão efetiva. A omissão ocorreu mesmo, né? Foram matérias que não foram... A gente, aqui na Câmara, na segunda Câmara Julgadora, era outra composição, aliás, era outro relator, inclusive, foi direto ao mérito, foi anulada, inclusive, a decisão em favor da Fazenda, inclusive, né? Mas essas questões ficaram de fora, né? Por um lapso, né, da Câmara, ficou de fora. Então, esse daqui foi caso de omissão mesmo, né? O que eu observo também é que, geralmente, a parte, né, tanto a Fazenda quanto os contribuintes, eles entram com os dois recursos. Então, Sim. eles tentam em ambos, né? Então, assim, evitar que o recurso especial tenha prosseguimento ou determine o complemento de julgado. Eu acho que sei lá, minha opinião. A retificação de julgado, ela não tem efeito suspensivo e nem interrompe o prazo de recurso, né? Seja ordinário ou seja especial. Então, o contribuinte normalmente entra com os dois, né? Os dois recursos, porque dependendo da decisão da retificação de julgado, fica prejudicado o outro recurso. Mas se o recurso não é conhecido, né? A retificação de julgado não é conhecida, ou é negado o provimento, aí o recurso já está interposto, então segue o outro recurso. Mas, assim, só para reiterar aqui, a Câmara Superior tem jurisprudência já tranquila, admitindo a retificação de julgado, conhecimento, em caso de omissão, né? Olha, o meu voto é mais ou menos com os mesmos fundamentos da manifestação do doutor Pedro, só diverge na conclusão, porque, no fim, eu não conheço do pedido. Tá. Então, no caso, a sua proposta é de não conhecimento e do Pedro é pelo conhecimento e não provimento por outro fundamento. O processo está em discussão ainda. Aproveitar o ensejo para parabenizar os colegas. Concordo com o doutor Orivaldo que houve, de fato, uma omissão nesse julgamento. Se eu não me engano, a decisão lá recorrida, ela reconheceu um pagamento para uma acusação de crédito indevido, e depois foi reconhecido que aquele montante não acobertava a operação. Era bem divergente os valores. Contudo, eu me alinho ao pensamento do Dr. Pedro, no sentido de que a omissão em si não caracteriza fato ensejador do pedido de retificação de julgado, nos termos do artigo 15 da Lei 13.457, né, que diz que a decisão de qualquer instância administrativa que contiver um erro de fato será passível de retificação. Ao meu ver, a omissão não está inclusa aí. E me voltando lá ao artigo 966, parágrafo 1º do CPC, ele define de uma forma interessante o erro de fato, né? Então diz aqui, a erro de fato é quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, bem nos termos do que ressaltou o Dr. Pedro, sendo indispensável em ambos os casos que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.
Nesse sentido, eu acho que seria caso de conhecimento e, na verdade, não provimento, por não se caracterizar erro de fato. Me parece também um precedente perigoso permitir que pedido de retificação de julgado seja instrumento para anular o acórdão proferido conforme pediu o contribuinte. Então, escrevi também algumas palavras nesse sentido. Doutor Herbert, o senhor vai pedir uma preferência, então? É isso? Isso. Então precisa solicitar para que eu possa conceder, e aí o senhor registra o seu voto. Solicitado. Agora, só uma questão. Como o presidente comentou, já tem precedente da Câmara Superior no sentido de que configura erro de fato a omissão, né? Aí seria, contrariamente ao que o Pedro falou, comentou tal, que seria um substituto, um recurso, entre aspas, substituto aos embargos. A minha dúvida, na verdade, eu fico em dúvida nesse sentido, porque se a gente não tem a figura dos embargos aqui, se de fato houver, restar configurado uma omissão, como é que funcionaria, né? Porque, por exemplo, ainda mais se a gente pensar num recurso especial futuro, né? Não estou falando desse caso, mas se fosse um caso, alguma questão meritória mais contundente. Então, assim, sei lá, se fosse alguma coisa que pudesse anular o auto ou manter o auto, né, em favor da fazenda, em que a gente deveria ter se manifestado e a gente não se manifesta. Como é que funcionaria? Porque a gente ficaria, não só, eu digo, o contribuinte ou mesmo a fazenda ia estar limitada na sua jurisdição, né? Porque uma vez que existe uma omissão de um fato relevante, ou uma questão não de fato, mas uma questão que deveria ser apreciada, meritória mesmo. Como é que funcionaria? Porque isso não dá para questionado, não tem como aplicar um paradigma. Como é que funcionaria? Só no ponto de vista do Pedro e agora do Dr. Herbert, só para eu sair pensando um pouco mais sobre essa questão. Então, no meu entendimento, o que deveria haver? Você entra com um recurso especial pedindo ou uma nulidade da decisão anterior, caso entenda-se que ela é nula, ou no caso, pura e simplesmente, de uma omissão, como o doutor colocou, de um aspecto importante, que seja determinado o complemento de julgado, que se volte para a Câmara e seja determinado o complemento de julgado. Mas o fato isto não é um erro de fato, e quem decide é a Câmara Superior, não é a própria Câmara. Entendeu? É esse o nosso posicionamento. Eu entendi. A solução do Pedro é o seguinte: se tiver omissão, nós não podemos analisar, a Câmara Julgadora, o contribuinte tem que entrar com recurso especial, pedir uma nulidade e a Câmara Superior determinar a análise dos pontos omissos. A minha proposição é justamente flexibilizar a regra do 15, justamente em função do artigo 2º da Lei 13.457, que prevê a observação do princípio da celeridade, economia processual, porque se a Câmara realmente foi omissa, então a gente, através da provocação da retificação do julgado, nós podemos fazer essa correção, né, essa complementação do julgado e evitar uma postergação do processo administrativo, né? E no caso aqui, veja, nós temos uma decisão favorável à fazenda, né? E até que a Câmara Superior julgue, devolva o processo, isso pode demorar, não sei quanto tempo, 1 ano, 2, talvez, sendo que se a gente julgar aqui e resolver essa questão processual, que é até simples, né? Relevação
redução e elevação da multa fiscal, que é crédito indevido, né? Então implica em falta de pagamento, não é aplicado pelo 27A, e 2 matérias de súmula e uma do artigo 28. Quer dizer, a gente mata o problema aqui em prestígio ao princípio da celeridade da economia processual. Eu acho que eu até participei de alguns julgamentos na Câmara Superior, quando estive lá por 2 mandatos. A gente debateu muito essa questão da celeridade, né? Por isso que acabou-se por entendendo que a omissão, né, ela permite o conhecimento da retificação de julgado e já resolve, né? Porque foi uma falha aqui da Câmara Julgadora, né? Então a gente resolve aqui mesmo, né? Esse o... Agora, evidentemente, se você fizer uma interpretação restritiva, como é o do Pedro, está correto, né? Não pode. Tem omissão? Tem. Então, resolve em outra instância. A hora que devolver aqui, a gente é obrigado a analisar porque a Câmara Superior determinou, né? É uma questão aí processual e eminentemente jurídica, né? Porque no nosso caso aqui não há dúvida que teve omissão. Então, esse é o ponto, né? Mas é um debate interessante, né? Uma questão de mérito tranquilo, mas uma questão processual com mais complexo, sui generis, né? Mas é importante a gente debater, porque na sessão anterior, o Dr. Herbert não estava aqui, nós também discutimos uma questão de retificação de julgado, né? E até o advogado que estava presente aqui, ele falou que foi tema de uma aula de mestrado, né? Eu assisti esse debate. Eu ontem eu estava me divertindo aqui no YouTube com vocês. Tá. Então, tá bom. Então você vê como a questão Acho que foi de uma farmácia, né? Isso. Aliás, fui eu o relator. Eu subi o meu voto de preferência aqui, ele parece que ficou um pouco truncado. Copiei e colei direto do Word. Tem meu também alguns sinais aqui, mas ele está íntegro. O conteúdo está íntegro. Só tem alguns sinais aqui de espaçamento, né? Acho que é... Isso, alguma sujeira que ele trouxe do Word. Isso, mas ele... Tá, eu vou me manifestar aqui. Nesse momento eu vou acompanhar o relator inicial, o Dr. José Arivaldo, mas eu vou ficar pensando aqui nessas questões colocadas, porque, tudo bem, eu acho que o artigo 966, quando define aí o que é erro de fato, eu não sei se a gente consegue aplicar diretamente aqui no nosso caso, porque a Lei 13457 fala algumas questões, então eu estou um pouco na dúvida ainda, mas nesse momento eu vou acompanhar o presidente, mas prometo que eu vou pensar aqui também, até porque semana que vem eu tenho um outro pedido de retificação de julgado para fazer, e aí, de repente, eu posso já mudar meu entendimento. Tá? Mas nesse caso aqui eu vou acompanhar o presidente. Bem, aqui realmente todos se manifestaram, né? Inclusive até a representação fiscal apresentou manifestação, menos o Dr. Douglas, né? Mas eu acho que está bem esgotado aqui o assunto e podemos encerrar os debates, né? Só vou complementar assim uma questão teórica também. Para mim, omissão é uma subespécie de erro de fato, né? Mas isso é uma questão aí acadêmica aí, mas que também o Dr. Douglas, como quer refletir bastante, estou colocando essa ponderação aqui científica, Dr. Douglas. Isso aqui é uma discussão de teoria das classes. Podemos adotar a teoria das classes, podemos debater uma questão dessa natureza aqui na retificação de julgado. Sim. Utilizando-se da retificação de julgado.
Bom, então estou encerrando os debates. Peço que os senhores juízes confirmem. Bom, aqui só o Dr. Douglas aqui para confirmar a presença. Processo em votação. E só para não ser deselegante aí, né? Eu cumprimento todos os colegas, né? A doutora Maria Alice, o doutor Pedro e o doutor Herbert também pelas manifestações. Acho que isso ajuda a evoluir o nosso pensamento, né? É muito importante esses debates aí. Bem, encerrado a votação, houve aqui, o Dr. Douglas, como adiantou o voto, acompanhou o relator e houve, então, uma votação por maioria pelo conhecimento da retificação de julgado e não provimento. Eu só vou aqui registrar o voto condutor. Registrado o voto condutor, por maioria, pedido de retificação de julgado conhecido integralmente e não provido. Julgamento encerrado. Doutor Pedro, seria interessante a representação fiscal provocar a Câmara Superior. Não sei se a Câmara, se há interesse nesse caso aqui, né, mas seria interessante, né, esse debate na Câmara Superior, né? Apesar de já ter precedentes, mas de uma maneira mais profunda aqui, como há uma divergência jurídica, né, técnica, processual, né? Seria interessante. Eu vou verificar com o pessoal que é especialista em Câmara Superior, realmente se já existem alguns precedentes lá que torne aí essa apreciação um pouco mais rigorosa, né, no sentido de o que é ou o que não é erro de fato, que eles aceitam ou que eles não aceitam. Porque realmente o que tenho visto, o que eu tenho defendido, realmente é esse posicionamento. São só esses dois casos, é bem restrito mesmo a apreciação de PRJ no sentido de que ou é omissão, ou afirmou que não existe e existe, ou o contrário, ou erro de fato clássico. Os demais não são aceitos como erro de fato. Mas eu vou arguir o pessoal que está mais especializado em Câmara Superior, de repente eles têm algum posicionamento diverso, aí eu trago para os senhores aqui na Câmara. Tá bom, seria interessante para a gente aperfeiçoar ainda mais esse debate aqui. Bom, com esse julgamento, nós estamos encerrando, então, a pauta de hoje. Declaro, então, encerrada a sessão de hoje da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Agradeço a presença de todos, agradeço aí a dedicação, né? A preocupação em julgar os processos da melhor maneira e desejo a todos um bom feriado, né? E até a próxima sessão. Dr. Herbert vai estar conosco na próxima sessão ou não? Ou é só essa? Não tenho certeza. A substituição foi pontual para essa sessão.